Olá, meu nome é Paula e hoje eu vou falar sobre segurança das plataformas digitais. Antes de falar sobre a segurança e os golpes mais comuns, é importante conhecermos as modalidades de negócio das plataformas hoje existentes. Selecionei as 4 modalidades mais comuns e que vemos no nosso dia a dia. A primeira dela é a B2B, o que significa Business to Business, ou seja, empresa para empresa. Nessas plataformas, as empresas comercializam produtos ou serviços para outras empresas, como é o caso de fabricantes, distribuidoras e atacadistas. A segunda modalidade, a mais comum, é a B2C, ou seja, a Business to Consumer, que é a venda de empresa ao consumidor. Nela são comercializados produtos ou serviços por empresas para consumidores, como lojas de roupas, vendas de ingressos, comercialização de alimentos. A terceira é a C2C, que é a venda de consumidores a consumidores. Normalmente, são vendidos produtos novos ou seminovos e, como exemplo, podemos mencionar as plataformas de classificados virtuais e venda de carros. Por último, a modalidade B2B2C significa comércio de empresas para consumidoras. Elas são plataformas híbridas e trago como exemplo os marketplaces, que são plataformas em que o dono daquele website ou aplicativo comercializa não só os seus próprios produtos, mas espaço para outras empresas anunciarem os seus produtos aos consumidores daquela plataforma. Agora que entendemos quais são as principais modalidades de negócio, é importante entendermos que as interações online estão se intensificando. A pandemia trouxe um aumento no faturamento de empresas B2C, que é a venda por empresas a consumidores, de 65,7% em 2020. Apesar disso, não existe nenhuma legislação específica que trate do consumo online. As leis que hoje são utilizadas para regular esse tipo de negócio não prevêem especificamente e com detalhes os direitos e deveres de plataformas e usuários no ambiente online. Por isso, as leis usualmente utilizadas são o Código de Defesa do Consumidor, que foi instituído em 1990, o Marco Civil da Internet e agora a Lei Geral de Proteção de Dados. Como eu disse, nenhuma delas traz previsões específicas sobre todas as modalidades de plataformas e nem de direitos e deveres das figuras dessa relação. Não é por isso que as plataformas e os usuários não possuem obrigações. Em primeiro lugar, vamos falar da responsabilidade das plataformas. É importante observar que as plataformas só possuem responsabilidade sobre aquilo que ocorre dentro do ambiente online, ou por sua culpa exclusiva, como é o caso de vazamento de dados em que seus sistemas de segurança falharam. As plataformas não possuem controle sobre terceiro de má-fé que utiliza o seu próprio nome para praticarem golpes, como veremos daqui a pouco. A maioria das vítimas é localizada pelos próprios dados que elas mesmas disponibilizam de forma consentida nas plataformas virtuais. E é justamente por isso que o usuário precisa ser informado de forma clara e simples a respeito das regras de funcionamento daquela plataforma, o que ocorre nos chamados termos de uso, e também como seus dados são utilizados pela plataforma, previsão que é contida na política de privacidade dos sites dos aplicativos. A maior vulnerabilidade das plataformas está no uso descuidado pelos próprios usuários. Por isso, o principal dever delas é ter conhecimento da plataforma que eles estão utilizando, agir com cautela e seguir as regras de segurança recomendadas. Também é importante que o usuário tenha conhecimento do que é uma falha de segurança dos mecanismos da própria plataforma e o que é um golpe aplicado por fraudador utilizando o nome da plataforma. O usuário deve ter consciência que deve agir no ambiente online, assim como faria no ambiente offline. Agora eu vou tratar brevemente dos golpes mais comuns e explicar uma nova modalidade de golpe que está sendo muito utilizada. As fraudes mais comuns em plataformas online são a não entrega de produto ou a entrega de produtos falsos. Esses golpes ocorrem tanto em plataformas B2B quanto B2C, e é por isso que é importante sempre verificar com quem se está negociando e a procedência dos produtos. Essas plataformas também são comumente utilizadas por fraudadores para aplicar golpes relacionados a pagamento, como envio de boletos falsos ou até falsas confirmações de pagamento, fazendo com que os usuários enviem seus produtos sem efetivamente terem recebido o pagamento diverso. Atualmente, um dos golpes mais aplicados é o sequestro de WhatsApp. As vítimas são enganadas de diversas formas, seja por falsas promoções e sorteios, ou até por pesquisa relacionada ao Covid-19. Mas vamos exemplificar como funciona o golpe em usuários de plataforma de classificados virtuais.
Então, o usuário que se tornará vítima publica um anúncio de um produto que está vendendo em uma plataforma e o fraudador entra em contato com ele, se passando por um funcionário da plataforma. O fraudador, então, informa que precisa confirmar alguns dados do anúncio e que irá enviar um código via mensagem SMS para a validação da conta ou do anúncio, que deverá ser informado pelo usuário naquele momento. O que em realidade o fraudador está solicitando é o código de validação do WhatsApp no aparelho do fraudador. Então, caso o usuário não possua dupla verificação do aplicativo, que é um mecanismo de segurança, o fraudador consegue acessar o aplicativo e ter acesso às últimas conversas da vítima. O fraudador, então, se passa pela vítima e pede transferências bancárias aos seus contatos. A agilidade do Pix, que é o novo meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central, acaba por potencializar o golpe, porque como a transferência é imediata, o fraudador consegue sacar o dinheiro daquela conta com mais facilidade. Dessa forma, é importante que a eventual vítima avise o banco para o qual o valor for transferido, solicitando o bloqueio da conta e do saldo e faça um boletim de ocorrência. O Banco Central afirma que o Pix tem um sistema de marcação de fraude. Assim, as chaves de uma conta utilizada para fraude são marcadas e compartilhadas com outros bancos para evitar novos golpes. Diante da existência de tantos golpes, é necessário entender o que o Poder Judiciário, a quem cabe decidir sobre o tema, entende em relação a este assunto. Em relação às plataformas, é fundamental que estas possuam medidas de segurança antifraude, como senhas e mecanismos de proteção de dados, além de medidas educativas e informativas, como os termos de uso, alertas, dicas de segurança. Já em relação aos usuários, o Poder Judiciário entende que eles devem ter conhecimento de como funciona a plataforma e as interações online que fazem. Como a maioria desses golpes que eu mencionei anteriormente não ocorre dentro da própria plataforma, o Poder Judiciário costuma entender pela ausência de responsabilidade dos sites e aplicativos por eventuais danos. Isso acontece porque o Código de Defesa do Consumidor entende que, nestes casos, a culpa é exclusiva de terceiros, que são os fraudadores, ou do próprio usuário, que foi negligente ao usar a plataforma, acabando por não reconhecer a responsabilidade das plataformas nesses tipos de fraude. Mas afinal, como se prevenir dos golpes? O mais importante para se ter em mente ao utilizar uma plataforma digital é informação, cautela e atenção. O usuário deve ter conhecimento básico da plataforma, de como ela funciona e com quem está negociando. Também deve ter atenção aos alertas e dicas de segurança que são disponibilizados nos sites e aplicativos. Por último, muita cautela ao disponibilizar quaisquer dados ou códigos a terceiros. É fundamental que o usuário saiba o que está informando. Habilitar sistemas de dupla verificação em aplicativos que permitem essa funcionalidade também é uma medida fundamental. Para concluir, os usuários devem ter em mente que, apesar das plataformas virtuais serem facilitadores a todas as pontas do negócio, assim como em toda e qualquer modalidade comercial, é necessário ter cautela ao utilizar estes serviços. Os fraudadores ficam atentos a novos produtos e funcionalidades das plataformas, por isso é importante sempre estar atualizado sobre os novos golpes e as tentativas de fraude para evitar se tornar uma vítima.